A 83. Quando é necessário ou desaconselhável, durante o passe, a manifestação psicofônica? Essa questão é muito interessante. Raul Teixeira diz que, reconhecendo que o passe é a contribuição vibratória que nós poderemos doar em nome da caridade, desconhecemos a necessidade de comunicações psicofônicas durante o seu transcurso. Encontramos em Allan Kardec, no livro A Gênese, a informação de que nós poderemos estar submetidos a 3 tipos ou condições energéticas ou de ações fluídicas. Existe fluidificação, eminentemente magnética, que são as energias do próprio sensitivo, nesse caso, tido como magnetizador. Ele se desgasta porque doa do seu próprio plasma. E a partir dessa doação, sente-se cansado, esgotado. Um outro nível é o das energias espirituais, materiais ou psicofísicas, quando se dá a conjugação dos recursos do mundo espiritual com os elementos do médium. O indivíduo se coloca na posição de um vaso de cujos recursos os benefícios se utilizam. Eis quando caracterizamos o médium aplicador de passes ou passista. Aquele que tem, segundo a instrução do espírito André Luiz, as energias circulam em torno da cabeça, como que assimilando os valores da sua mentalização, escoarem através das mãos para beneficiar o assistido. Vemos que quanto mais o trabalhador se aprimora, se aperfeiçoa, quanto mais se integra e se entrega ao ministério dos passes sem cansaço. Vai melhorando a si mesmo, pois, ao aplicar as energias socorristas, será primeiramente beneficiado com os fluidos dos servidores do além, que dele se utiliza. Kardec ainda aponta o 3º nível de energia, que é o espiritual por excelência. Neste caso, não haverá nenhuma necessidade de um instrumento físico. Os espíritos projetam diretamente as energias sobre os necessitados. Assim, vemos que, mesmo no 2º nível, em que encontramos o médium aplicador de passes, sobre o qual agem as entidades para atender a terceiros, não há nenhuma necessidade de incorporação desses espíritos. Os benfeitores comumente não incorporam para aplicar passes, o que não impede que, uma vez incorporados, os benfeitores apliquem passes. São situações diferentes. Uma é o indivíduo receber espíritos para aplicar passes, o que muitas vezes esconde a sua insegurança. Olha aí um ponto importante. E seu atavismo não espírita. Os seus hábitos deseducados. Ele não crê que os espíritos dele possam se utilizar sem a necessidade da incorporação. Então, muitas vezes, por um processo de indução psicológica, o espírito projeta os seus fluidos e o médium age como se o estivesse incorporado.
não se dá conta de que não se trata de uma incorporação, mas de um envolvimento vibratório que lhe faz arrepiar. Com isso, vamos perceber que, embora haja a atuação dos benfeitores espirituais no trabalho dos passes, não há nenhuma necessidade de que incorporemos espíritos para aplicá-los. Enfim, há companheiros que ainda não foram educados para o trabalho do passe e apresentam uma atuação mais característica do distúrbio do que de ascendência mediúnica. Os cacuetos psicológicos, a respiração ofegante, o retorcimento dos lábios, os gestos bruscos, estalidos dos dedos, etc. Quando nada disso tem a ver, evidentemente, com a realidade dos fluidos, da sua natureza, do seu contato com os espíritos que se faz em nível mental. É muito instrutiva essa resposta de Raul. Enquanto ele falava dos fluidos espirituais, isso acontece naturalmente em qualquer local que seja direcionado às igrejas, aos centros de Umbanda, de Candomblé, centro espírita, os templos. O indivíduo chega lá, a espiritualidade que é do local já estão trabalhando, né, Gemir, os fluidos espirituais, segundo a necessidade de cada um. Quer dizer, então, é um exemplo dos fluidos espirituais, né, até que haja ali uma atuação mais direta, né, dos que são dirigentes dessas atividades. E mais uma vez, que fique bem claro que isso não é privilégio do espiritismo. Isso. Todas as religiões praticam o passe com outro nome. É isso que as pessoas precisam compreender. O padre impõe a mão e faz a oração, ele está aplicando um passe. O pastor estende a mão e ora, ele está aplicando um passe. Só que não usa esse nome. Porque, como nós vimos aqui, é a transmissão fluídico-magnética através do pensamento. Se eu estou orando para uma pessoa, eu estou direcionando para ela. Aí os santos, os anjos, quem quer que seja, vêm em auxílio, porque esse é o trabalho deles. Eles não fazem a mínima questão em ajudar, eles se comprazem em fazer o bem. E aí, na casa espírita, como nós chamamos a cabine de passes, é onde está todo o aparato, a espiritualidade está ali para cada necessidade, cada um vai tomar o passe, que é uma coisa individual. Existem situações em que aplicamos o passe coletivo, na plateia, os médios se posicionam, estendem as mãos e a espiritualidade trabalha em cada um que está ali sentado. Faz o mesmo efeito de que um sozinho na cabine. Agora, eu só acredito se a pessoa está lá, os dedos, se der sopro, se pinotar, aí já é uma questão minha e de quem está aplicando o passe, que mostra total desconhecimento. Mostra bem claro aqui no final do texto que não precisa estalar dedo, não precisa ficar soprando, porque não é esse tipo de gesto, de movimentos que vão aplicar o passe. É a ligação mental, é meu direcionamento. Eu poderia até nem colocar as mãos, bastaria ficar olhando para a pessoa, porque é o trabalho mental. Então, é preciso que se estude, principalmente na casa espírita, para que se aplique um passe padronizado, para que não se fique inventando modas e caindo em contradição e no ridículo. Quem usa ainda desses expedientes mostra total desconhecimento. Então, não é o estudo, não sou eu e Ivan que estamos dizendo. São pessoas que têm competência, Raul Teixeira e Divaldo Pereira Franco, que estão tratando do assunto. Então, o que ele diz aqui, Allan Kardec diz lá no livro A Gênese.
Então, é só estudar, ler. Então, quando você está aplicando um passe, você está fazendo um ato de caridade, acima de tudo, não é? Porque eu estou doando o meu fluido quando o passe é, no caso aqui, que ele explica, não é? Quando é um passe espiritual, é meu fluido e o do espírito que está me utilizando como veículo. Porque o fluido que vem de um espírito, ele é muito sutil. E muitas vezes ele não fica muito no físico, ele passa direto. Então, quando vem pelo passista, se junta ao fluido do passista, o ectoplasma, e atinge mais diretamente o paciente, o que está tomando o passe. Mas existe, como ele mostrou, situações em que os espíritos fazem também, não tem problema. Mas o mais comum é a doação conjunta na casa espírita do passista com a espiritualidade. E outra coisa, nós vimos que não tem necessidade de incorporação. O médium, claro que vai sentir, como ele diz aí, alguma coisa, mas não é para incorporar. É ele sentindo a vibração da entidade que está atuando com ele. Quem aplica passe, quem tem esse conhecimento, vai dizer, toda vez que eu estou aplicando passe, eu sinto a mão formigar, sinto um arrepio. Isso são as energias que estão passando, nada de incorporar. Agora, como ele diz também, que existem pessoas que são medrosas, que não acreditam no que faz, e criam esses cacuetes e se prendem a isso. Infelizmente. Mas nós aqui sempre dizemos, vamos estudar, porque quando se estuda, quando se conhece, fica mais fácil. Nós vamos lidar com N situações. Então, é preciso que se saiba o que é aquilo para poder se ajudar, não é? Então, ele mostra os 3 níveis do passe, diz que Kardec fala sobre isso lá no livro A Gênesis, é só ir lá e ler, dá uma estudada, analisa, crifa lá, se tiver alguma dúvida, pergunta lá ao dirigente da casa ou do grupo de estudos, é para isso que serve o estudo, né? Aí ele vai dizer, ó, no final, na última estrofe aqui, ó, ele vai dizer, há companheiros que ainda não foram educados para o trabalho do passe e apresentam uma atuação mais característica de distúrbio do que de ascendência mediúnica. Os cacoetes psicológicos, a respiração ofegante, o retorcimento dos lábios, os gestos bruscos, estalar de dedos, quer dizer, quando nada disso tem a ver. É isso que o passista tem que colocar na cabeça. Eu não preciso estar estalando dedos, não. Não é o estalar de dedos que vai aplicar o passe. É a ligação mental através dessa comunhão com os espíritos, como ele diz aqui, ó. Com a realidade dos fluidos, da sua natureza, do seu contato com os espíritos que se faz a nível mental. Acabou. É muito fácil, muito simples. As pessoas são que complicam, infelizmente. Não é? Vamos estudar, vamos absorver isso, vamos praticar. Vai praticando, vai eliminando esse gesto, essas coisas, vai tirando, vai botando na consciência que não precisa fazer, não é? Aí você vai sentir mais, se concentrar, porque é a concentração quem vai trazer essa força, porque a entidade vai junto com você. Só isso. Então, há aqueles que ainda usam desses trejeitos, é bom que preste atenção, que procure consertar para ficar uma coisa, não é, mais, digamos, educada, né, sem fazer. Agora, como nós vimos nas lições anteriores, quem usa pulseiras, essas coisas que pode fazer um barulho, é bom tirar por conta do barulho, não porque existe a necessidade, como nós vimos, não é, Eva, na lição anterior, né? Uhum. Não é que precise tirar relógio, anel, não. Agora, se o anel é um pouco folgado, tire, porque às vezes você faz um gesto mais brusco, o anel pode cair. É só isso. Nada impede que você aplique o passe. Se você não tivesse os braços, você aplicaria o passe. Por quê? Porque é mental. É só isso. É maravilhoso o estudo, não é, Ivan? É muito bom. É. Uhum. As pessoas poderiam sentar para estudar, porque eu não vejo outra razão
senão o aprendizado para que a coisa ande nesse mundo em que nós vivemos, porque é uma grande escola, tem tudo que nós precisamos aqui, falta só praticar. Vamos praticar e acreditar.